Antes da pandemia, nós fazíamos o Café Filosófico, que é um convite aos assistentes e militantes da Filial Santos para tomarmos um café junto e depois ouvirmos algumas palestras, para estimular os jovens a fazerem palestras e aprenderem também a fazer palestras e dividirem esses conhecimentos conosco. Então se chama Café Filosófico e nós fazemos isso num domingo, das 8 até as 11h30. Então hoje nós teremos a apresentação dos jovens e de veteranos com palestras que são relacionadas à consciência de si mesmo, amizade, harmonia, confiança, compaixão e domínio próprio. São temas filosóficos que abordam esses aspectos e a gente fica muito feliz de termos esse evento aqui porque fortalece a amizade entre os militantes e assistentes e aumenta os nossos conhecimentos sobre a nossa filosofia Racionalismo Cristão, que foi fundada aqui em Santos em 1910 por Luiz de Matos e Luiz Tomás. Bem-vindos, é sempre uma alegria muito grande a gente estar junto e poder desfrutar dessas palestras maravilhosas que eles realmente se esforçam muito para dar o melhor, fazer com um altíssimo nível. Então a gente vai começar com a Yasmin palestrando, depois na programação tem o Johan, o Guilherme, o Alex, o Carlos e eu termino e no final nós vamos ter a declamação do poema pela Aline, tá bom? Vamos lá? Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos. Um grande prazer, uma enorme felicidade estar aqui com vocês nessa manhã com café com palestras de muito aprendizado. E o tema que eu vou abordar hoje é consciência de si mesmo, tema muito importante para todos nós seres humanos. Meu intuito com a palestra é esclarecer as pessoas, ajudar o próximo, ter compaixão, ter empatia e aplicar tudo aquilo que eu aprendi com essa maravilhosa filosofia. Espero que as pessoas consigam aplicar, consigam questionar as coisas da vida, fazer essa autoanálise, agir de acordo com os atributos, com as virtudes dos seres humanos, para que assim todos nós, essas pessoas e eu também, todos nós possamos evoluir e cumprir com o nosso dever. Consciência de si mesmo, ele vai nos oportunizar a ressignificação da nossa vida e redefinir toda a nossa realidade. Tendo consciência, nós vamos agir de acordo com as nossas necessidades, que é o que nós devemos aprimorar. A consciência de si mesmo é o marco inicial para entrar em sintonia com os demais atributos, pois reconheceremos quais atitudes devem ser colocadas em prática para evoluirmos. Então, quando nós nos conhecemos como força e matéria, sabemos dos atributos, que é o que vai nos tornar mais humanos, nós vamos ressignificar toda a nossa vida, nós teremos plena consciência da nossa vida. Agora nós vamos ter a estreia do palestrante Johan. Uma satisfação você ter aceitado o nosso convite e vem aqui. Bom dia a todos, me chamo Carlos João Lopes Aleixo Brioski, minha palestra é sobre amizade. Bom, antes de mais nada eu gostaria de
de agradecer ao presidente Jorge Fares pela oportunidade de estar aqui podendo palestrar hoje. É uma grande honra. A amizade é a relação afetiva entre indivíduos. Podem ser duas ou mais pessoas. É um relacionamento que as pessoas têm de afeto e carinho por outra e possuem um sentimento de lealdade e proteção. A amizade é um amor que nunca morre. A amizade é uma virtude que muitos sabem que existe e alguns descobrem. Eu fiz uma palestra sobre amizade, mostrando a importância de seguir o exemplo do racionalismo, né, que é essa filosofia evolucionista, e o quão importante é você selecionar bem suas amizades, porque haverão consequências, né, tanto boas quanto ruins, mas isso depende das suas escolhas, como eu falei. Por isso que é bom você estudar mais a filosofia do racionalismo, para você saber ter boas escolhas, né? Escolher pessoas que vão agregar na sua vida, que vão fazer você seguir bons caminhos, né? Pois hoje em dia muitas pessoas acabam fazendo amizades que as levam para o vício, a cometer atos muitas vezes criminosos. Então é muito importante você saber escolher suas amizades. Então agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Guilherme falar sobre harmonia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, hoje vamos falar sobre o tema harmonia. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade dada pelo Dr. Jorge de estar aqui podendo transmitir e aprender neste momento de café filosófico. É uma grande oportunidade para alimentarmos o nosso conhecimento e aprimorarmos novos conceitos para a nossa vida. Vamos começar por algumas prévias definições. Podemos notar que na imagem aqui ao fundo há uma orquestra nesse plano de fundo. Isso não foi ao acaso, né? Existe um conceito, num concerto, há uma relação de pertinência entre os instrumentos e a soma estabelece uma concordância, parece que eles se conversam. E é isso que dá um agradável som aos nossos ouvidos. Isso nós entendemos na música como sendo harmonia. Ou ainda, quando entramos em um ambiente, como uma sala, e percebemos que neste ambiente as cores se combinam, os móveis se conversam, né? Tudo está em harmonia, ou seja, a harmonia remete a um estado de paz e equilíbrio, seja ele interior e exterior. O intuito é, primeiramente, agradeço a oportunidade dada pelo Dr. Jorge Fares em estar nesse encontro, e o intuito é demonstrar o funcionamento, o entendimento da harmonia no nosso dia a dia, através de exemplos práticos, porque nada melhor do que a prática para entendermos como se traduz a filosofia racionalista de uma forma clara do nosso convívio diário, através das ações, através da nossa percepção e termos convicção nas nossas ações. Principalmente temos convicção, elevarmos os nossos sentimentos e fazermos isso de forma concreta. Desta forma, nós estamos nos harmonizando e buscarmos, hoje o intuito principalmente foi buscar o nosso papel natural, que é dado, a ideia do que nós já temos, o que nós temos que desenvolver, a nossa missão. Então, por quanto mais nós entendemos a nossa parte espiritual,
mais nós nos desenvolvemos espiritualmente, mais claro fica a nossa harmonia, né? E essa atração desenvolve todo a nossa vida. Agora a gente vai ter a honra de ouvir o Alex pela primeira vez. A primeira palestra ele confiou em mim. Eu fiz no curso Atributos do Espírito e agora ele vai fazer palestra Confiança. Bom dia a todos, tudo bem? Quer dizer, ele fez a minha palestra, agora ficou mais difícil, né? Querer nivelar, né? Mas vamos lá. A gente vai falar sobre confiança, né? Segundo o dicionário, confiança é o sentimento de segurança relativamente a si próprio, convicção do próprio valor. Crença firme na fiabilidade, credibilidade, honestidade, eficácia, lealdade. Tipos de confiança: autoconfiança, confiança em si e a confiança induzida. Agora, imaginamos um jogo, que você queira participar de um jogo e esse jogo você não conhece as regras. De que maneira que você vai participar desse jogo? Como é que vai ser a sua confiança? Você vai estar confiante que você vai jogar bem esse jogo? Você vai achar que você vai ganhar? Então, de que maneira a sua confiança vai estar sabendo que você não sabe a regra? Você não sei que jogo é esse, vou participar desse jogo, mas não conheço a regra. Agora imagine a regra da vida, o viver no planeta Terra. Você conhece as regras da vida? Você sabe o que é o viver no planeta Terra? Eu estou falando isso porque lá em 1910, Luiz de Matos e Luiz Tomás, eles fundaram aqui o Racionalismo Cristão, aqui em Santos, né? E eles nos trouxeram as regras do viver aqui no planeta Terra. O racionalismo cristão nos ensina o que é viver no planeta Terra. Então, você vai viver, somos seres privilegiados, e quando eu falo privilegiados é não no sentido de se achar que é um ser superior, mas nós que estamos aqui estudando o racionalismo cristão, conhecemos o que é a vida. Sabemos quais são as leis. Volte e meio, nosso presidente aqui nos ensina, através das suas reuniões, as leis de atração, lei das múltiplas vidas, lei das encarnações, né? Então, ou seja, isso nos torna seres mais confiantes no intuito de enfrentar o que é a vida, né? Porque Luiz de Matos, lá em 1910, ele nos trouxe num livro de 50 páginas, está aqui a regra da vida. E muitas vezes a gente se desespera ao enfrentar situações difíceis e não sabemos lidar, mas por conhecer o racionalismo cristão, ali ele mostra o que é, como funciona, e é só seguir a regra, seguir o racionalismo cristão. Por isso nos torna seres privilegiados. E a partir do momento que temos esse conhecimento, nos vem a responsabilidade. Porque uma coisa é você errar não sabendo. Agora, e quando você erra sabendo quais são as regras da vida? Então é importante que todos nós racionalistas cristãos, que a gente não só fale, falar que é bonito, mas agir como racionalista cristão. E com isso, ao enfrentar os problemas da vida, que com certeza todos teremos, vamos adquirindo confiança, tá? Então, aqui no caso, é a autoconfiança. Então, essa confiança, com o tempo, com o enfrentamento de situações difíceis, essa confiança, ela vai nos deixando pessoas mais maduras, né? Mais cascudas. Agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Carlos, também é um estreante, um jovem estreante, além do Gilberto Silva, Carlos Silva. Bom dia a todos. Primeiro agradecendo a presença de todos, é fazer uma reflexão sobre um tema que é bastante controverso. Tanto que dentro da própria filosofia do racionalismo cristão, não é um tema que apareça muito comumente nas nossas obras.
Eu busquei refletir sobre ele justamente no momento que eu estava numa fase de introversão, que foi no período da pandemia. A construção ou a reflexão sobre esse texto foi lá em 2021. Né? Um pouco mais de tempo, não precisava me deslocar para o trabalho, então tinha mais tempo para poder pensar, refletir sobre algumas questões. Foi um momento que eu me dediquei mais à leitura das obras do racionalismo, para entender, me aprofundar um pouquinho mais. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai entendendo como transformar essa filosofia numa prática. Okay? Um vício da área das exatas, porque a minha formação primeira é matemática, eu sou um matemático, poucas pessoas sabem disso. Eu vou começar a falar sobre o tema pela negação do tema. Normalmente os matemáticos, quando eles querem demonstrar um teorema, alguma situação, em algumas situações parte-se da negativa para poder chegar na afirmativa, para poder chegar naquilo que é a realidade. É sempre uma oportunidade de agradecer essa situação de participar daqui do Café Filosófico. Esse tema que foi abordado, que é uma reflexão que eu fiz já há alguns anos, no período da pandemia, em que eu tive a oportunidade de ler um pouco mais as obras do racionalismo cristão e me aprofundar nesse tema que é tão controverso, porque pode ser entendido de várias formas, e trazer aqui para essa plateia, para essa assistência, uma possibilidade de discutir a minha compreensão sobre esse tema, entendendo que a compaixão, ela não é indiferença, mas também não é você ter dó, pena e passar a mão na cabeça das pessoas. Compaixão é mais do que isso. Compaixão é compreender o sofrimento do outro. E dentro dos princípios do racionalismo cristão, o que nós fazemos é fortalecer, esclarecer para poder espiritualizar. Dessa forma, estaremos agindo compassivamente. Estreou muito bem. Então agora nós vamos realizar a última palestra, depois vamos abrir para as perguntas. A Aline vai nos brindar com declamar um poema e depois tem mais lanche lá embaixo de café também para fechar com chave de ouro. Então essa palestra foi o que eu fiz no nosso 8º curso, Atributos do Espírito, sobre domínio próprio, e a gente sempre leva em análise, o conceito, o que são os sinônimos, os antônimos e a visão do racionalismo cristão. O conceito é saber controlar pensamentos, emoções e ações. Existe às vezes essa dúvida, eu realmente consigo mudar meu pensamento quando ele não é bom? Eu consigo reprogramar uma emoção? Eu consigo mudar uma ação? Então, a gente sempre aprende aqui no racionalismo cristão que tudo que é humanamente possível ser mudado para melhor, é possível sim. E essa filosofia, ela dá sugestões e ferramentas para a pessoa conseguir esse intento evolutivo. Então, a gente sempre fala que o racionalismo cristão, a partir do momento que nos mostrou o caminho, se nós nos desviarmos dele por algum motivo, vacilo, ou qualquer outro, a gente sabe o caminho de volta. Então é muito importante a gente saber o caminho correto, porque se em algum momento, como somos seres humanos, podemos errar, não conscientemente, como o Alex falou, devemos sempre evitar os erros conscientes e dessa forma vamos, se possível, mais rapidamente voltar ao caminho do bem, da espiritualidade e da evolução. Os sinônimos, então, de domínio próprio seria equilíbrio, autocontrole, temperança, que seria moderação, equilíbrio, parcimônia e comedimento.
E os antônimos seria desequilíbrio e destempero, né? Então aquela pessoa que tem aquelas crises de 5 minutos, onde ela fica cega, ela não sabe o que ela está falando, né? O que ela está fazendo. Então o racionalismo cristão ensina essas pessoas a deixarem esse tipo de atitude, de comportamento, né? Que é muito prejudicial e que pode causar situações irreversíveis, né? Com ações que podem realmente complicar a vida dela. E a gente se pergunta, né, por que eu devo dominar? Né? Se eu detectar que eu tenho algumas imperfeições nas minhas reações, por que eu não devo mudar? Por que eu devo ser assim a minha vida inteira? Eu vou achar que eu vou estar mudando de personalidade, não vou ser mais eu mesmo? Porque muitas vezes é essa justificativa: eu nasci assim, eu vou morrer assim, como se fala, né? Então, o racionalismo cristão não sugere que a pessoa pense dessa forma. Então, por que a gente deve se dominar? Para tomar as melhores decisões, para sentir-se bem consigo mesmo, porque a gente se sente muito mal quando a gente não se dominou e fez coisa errada, magoou alguém, né? E às vezes aquela mágoa fica para a vida toda, né? Difícil de consertar, né? O relacionamento não vai ser o mesmo, né? Sempre a gente ouve que quando você quebra um vaso, né? Depois para você reconstruí-lo, né? Muitas vezes você não consegue, né? Ficar com a mesma perfeição. Também para não magoar ou prejudicar a si próprio e as outras pessoas, né? Às vezes a pessoa se prejudica muito nos relacionamentos, né, pessoais, profissionais, por muitas vezes não ter se dominado, né, ter falado mais do que deveria, no momento impróprio, algo impróprio. Então a gente, com o passar do tempo e o amadurecimento, a gente coloca mais freio, né, no que a gente fala. Aquilo vem na nossa mente, mas a gente adquire um poder de analisar antes de falar se a gente deve ou não, se é aquele momento, se é daquela forma, porque existe uma diferença muito grande entre você falar o que é correto, de que forma você falar. Porque se você falar o que é correto de forma errada, você não vai estar ajudando a pessoa. Muitas vezes você está fechando o diálogo e ela até concorda que aquilo é errado, que ela deveria modificar, mas ela não faz por birra, por teimosia, por se sentir agredida também da maneira que você falou. Então a gente também tem que medir esse tipo de fala, né, para não ter o efeito reverso. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, Jorge, pela oportunidade de poder declamar, pois a poesia, assim como a arte em geral, ela também eleva o espírito, assim como a palestra desses jovens de todos, que eleva o nosso espírito. A arte, seja literatura, artes plásticas, cinema, teatro, eleva o espírito. Então, com essa oportunidade que hoje o Jorge pediu para que eu declamasse essa poesia, a escritora é Neuza Cabral Barroca, que foi uma escritora, que foi também participante aqui da doutrina do racionalismo cristão. Hoje, o seu poema que vou declamar é Renascer, pois o renascer é o que fazemos todos os dias. Renascer, vida, fios dourados que se entrelaçam, cheios de amor e amizade, sofrimento e saudade, fios entrelaçados como as profundas raízes das árvores centenárias que sobrevivem a grandes temporais, elos de vidas passadas e não lembradas, mas que subsistem a tantas caminhadas. Os fios do amor brilham como ouro, a amizade como a prata. O que nos une são pérolas que rolam e florescem
a cada instante em que nossas almas enamoradas, por um momento, se cruzam no espaço infinito da luz e da vida, numa eterna troca de viver e morrer, para de novo renascer.